o seu cliente te ajudar a manter-se empregado ou eventualmente colaborar com a sua promoção? É isso mesmo. Aqui eu vou trazer para você o requisito da ISO 9001, foco no cliente, que pode te ajudar nisso. Então, o foco no cliente vai ser todo um suporte, toda uma base para que o seu cliente mantenha, ou ajude você a sempre estar empregado ou indicando você para um cargo de promoção, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar como você pode transformar isso em realidade aplicando adequadamente o requisito da ISO 9001, foco no cliente. O Edson, mas o que tanto tem aí nesse foco no cliente na ISO 9001 que pode me ajudar, Ou melhor, pode fazer com que o cliente me ajude a manter-se empregado, a eventualmente ser promovido. Bom, vamos lá. Primeiro você precisa entender, precisa compreender o que é o foco no cliente, segundo a ISO 9001. Então eu estou colocando aqui 4 pontos, que a norma traz no requisito de foco no cliente. Vamos entender ele primeiro. Então, entendendo esse foco no cliente, vai facilitar a sua aplicação, e conseguir, fazer com que o cliente te ajude. Então, vamos lá. A norma, ela fala aqui, que você tem que entender e atender aos requisitos do cliente. Então, primeiro, você precisa entender, qual que é a necessidade do cliente. Por que você tem que entender? Normalmente, a gente não consegue atender a expectativa de alguém se a gente não sabe com clareza qual que é a necessidade daquela parte, O que ele precisa. Então, o primeiro passo de extrema importância é entenda o que o seu cliente quer, o que o seu cliente tem de necessidade, o que ele tem de requisito. Bom, entendi o que o meu cliente quer. Agora, eu preciso me esforçar para atender aquilo que ele quer. Ué, então você tá dizendo aí que tudo que for necessidade do cliente, tudo que for requisito do cliente, eu tenho que obrigatoriamente atender? Não é isso. Porque às vezes pode ter requisito do cliente que eventualmente você não consiga atender. E havendo uma situação dessa, qual que é o seu papel? Explicar para o cliente o porquê que você não consegue atender aquela necessidade dele, aquela expectativa dele. É lógico, quando você coloca que não dá para atender, tem que ser de fato, que não dá para atender mesmo. Não pode parecer corpo mole, que você não está muito interessado em atender a necessidade dele. É que de fato, em algumas situações, aquilo que o cliente tem como requisito, eu não consigo atender. E aí eu tenho que falar, cliente, não dá, por conta disso, por conta daquilo, de repente eu vou te atrapalhar mais do que te ajudar, Então seja muito transparente neste sentido, porque talvez na sua ansiedade, de também o foco no cliente, em querer ajudar, você vai atrapalhar ao invés de ajudá-lo, Então precisa ser muito transparente. Mas no geral é o seguinte, se esforça, mostra para o seu cliente que você está se esforçando ao máximo para atender aquilo que ele tem como requisito. E faça isso, na sua grande maioria das vezes, acontecer. Deixa o cliente perceber o quanto você está se dedicando, para atender a esse requisito dele. Isso tem que ficar muito claro para o cliente, ok? O segundo tópico aqui que a norma traz, que é a questão de tomar ações sobre os riscos que podem impactar o cliente, impactar na satisfação do cliente. Então vamos lá. O que acontece aqui? Dentro das empresas existem uma série de riscos, que podem estar impactando o seu cliente, Aí são questões negativas.
Identifica quais são esses riscos, né? E tomem ações para quê? Para mitigar o risco, para eliminar a chance deste risco acontecer. Por quê? Porque se esse risco acontecer, vai impactar o seu cliente, vai causar uma insatisfação do seu cliente. Então você já trata esses riscos. Isso entra dentro lá do contexto de ação preventiva, né? E sempre que possível, você apresenta para o seu cliente os riscos que foram identificados e o que você está fazendo. Por quê? Por que você teria que fazer isso, né? Para que o cliente também veja o quanto você se esforça para não gerar problema para ele, o quanto você se esforça para que aqueles eventuais riscos que existam dentro da organização, você já está atuando, porque você quer o quê? A satisfação do seu cliente. Mostre para o seu cliente o quanto você se preocupa com ele, tá? Então essa é a questão dos riscos, tá bom? Então vamos ver a questão de oportunidade. Então a oportunidade é o oposto dos riscos, né? Então anteriormente você tinha identificado os riscos que podem impactar negativamente a satisfação do seu cliente, né? Agora, o que você vai fazer? Identifica coisas boas, coisas positivas, né? Identifique oportunidades nas quais você tomando algumas ações, essas oportunidades vai gerar uma saída, né? Que são os efeitos positivos para o seu cliente. E o que isso vai acarretar, né? Você vai estar mostrando para o seu cliente, sempre que possível, as oportunidades de melhoria que você encontrou dentro da sua empresa, as ações que você está tomando dentro da sua empresa e o quanto aquelas ações elas vão impactar positivamente para o seu cliente. O seu cliente ele vai sentir que você está atuando sempre na questão de satisfação dele, né? E quem está aparecendo nesse momento? Você, né? A figura que o cliente está vendo é a sua. O Edson, então você está dizendo que eu tenho que me aparecer, né? Gente, não é exageradamente, isso tem que tomar cuidado mesmo. Mas quando eu falo se aparecer, se você não se aparece, o cliente não sabe que é você quem está fazendo aquilo, né? O se aparecer que eu digo é no bom sentido. O cliente foi lá na sua empresa, né? Você já tem alguns trabalhos sendo realizados com ele, fala, olha, eu quero mostrar para você as melhorias que a gente está fazendo, a gente identificou aqui algumas oportunidades, nós estamos atuando nisso, estamos atuando naquilo, né? Então com isso você ganha credibilidade junto ao cliente, né? Você ganhando essa credibilidade, o seu cliente, amanhã ou depois você não está nessa empresa, está lá no mercado buscando uma vaga de trabalho, o seu cliente vai te ajudar na sua recolocação. Se tiver na empresa que você trabalha uma vaga, né, por algum motivo, o seu cliente também tem contato com outras pessoas dentro da sua empresa. De repente, ele percebe que você tem um perfil, uma característica que possa estar atuando nessa área que ficou vaga, né? E isso é uma oportunidade de promoção. Por quê? Porque é o seu cliente falando bem de você para quem? Para os seus superiores. Então, o seu superior vai olhar diferente para você. Porque o seu cliente sempre fala bem de você. E por que o seu cliente fala bem de você? Porque você sempre procura dar foco no cliente, tá? Complementando isso, tem o último tópico lá na ISO, que é a busca pelo aumento na satisfação do cliente. Então, é claro, quando eu falei esses 3 itens anteriormente, automaticamente é uma busca, né, pela satisfação do cliente, tá? Então, gente,
Procure praticar aí no seu dia a dia esses 4 pontos, né, da ISO 9001 voltada a foco no cliente, porque o cliente ele vai ser o seu eterno parceiro, né? Ele vai sempre lembrar de você quando tiver uma vaga numa outra determinada empresa, por mais que você esteja empregado, mas de repente é uma vaga melhor do que aquela que você está hoje, né? É uma oportunidade de crescimento. Então, o cliente é a chave, né? Eu falo por mim, né? Nos trabalhos que a gente realiza aí de treinamento, de consultoria, de auditoria, eu tenho que me dedicar ao máximo em entregar valor agregado ao meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que dar foco no cliente. Amanhã ele vai lembrar do Edson novamente. Amanhã ele vai indicar o Edson para uma outra empresa, para um treinamento, para uma consultoria, para uma auditoria, mas eu tenho que me dedicar ao máximo em atender a necessidade dele, em atender o requisito dele, em ouvir o cliente. Às vezes o cliente só quer que você ouça ele, né? Faça isso, isso faz parte do foco no cliente, tá? Então, ó, segue essas 4 dicas aqui que você terá grande chance de sucesso. Você, como eu falei, né? Você vai ganhar um amigo pro resto da vida, né? Você vai ter pessoas que indicam vocês nas empresas, indicam vocês para serem promovidos para uma eventual vaga. E a voz do cliente dentro da empresa, falando bem de você, conta e conta muito. Quantas vezes você já não ouviu o caso de um colega de trabalho que começou aí na empresa que você trabalha, que foi indicação de quem? Indicação do cliente. Agora, por que o cliente indicou aquela pessoa? Certamente essa pessoa fez um bom trabalho por onde passou, deu foco a esse cliente, então ele entende que para essa empresa esse profissional também pode contribuir, tá bom? Então, foco no cliente sempre, 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 sempre. Beleza? Então vamos lá, gente. E coloca aí se você já em algum momento foi promovido porque o cliente te indicou, conseguiu um emprego porque o cliente te indicou, né? Aquela promoção porque o seu chefe chegou e falou, não, a gente está te promovendo porque o seu atendimento ao cliente é muito bom, os clientes sempre tá falando bem de você, então a gente entende que você merece aí uma oportunidade, né? Então é isso. O foco no cliente da ISO 9001 pode te ajudar nessa jornada aí, tá bom? Espero ter contribuído, deixa aí seus comentários. Abraço!